20ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, dessa vez foi no México, uma corrida um pouco diferente de todas as outras por causa da altitude, mais de 2.000 metros de altura, isso afeta muitos carros e agora a gente vai entender aquelas questões que a gente acabou de comentar, o que rolou nessa corrida aqui. Então vamos lá, começar pela classificação. Verstappen tirou da cartola, né? Ele não vinha, mas dava pinta na sexta-feira que realmente a Mercedes estava mais rápido, tinha um melhor carro, mas o Verstappen chegou lá, fez a pole até com uma diferença razoável. O Russell xingou, reclamou, ele mesmo errou e falou que poderia fazer frente para tentar a pole. Não sei, porque a diferença ficou em 3 décimos, Hamilton virando muito próximo do Russell. O Sérgio Pérez um pouquinho a desejar, né, correndo em casa, e a surpresa para mim da classificação foi o Bottas na 6ª colocação. Aqui já a Ferrari dava pinta que não tinha o carro para andar. O que acontece? No México, a altitude realmente é muito alta, é disparado a prova que é mais alta do campeonato. Depois vem Interlagos, imagina, que é uma diferença de mais de 1.000 metros para São Paulo. E isso faz com que a Ferrari use um turbo menor. O turbo menor ele gira mais, maior chance de quebra. Eles estavam querendo evitar ao máximo a quebra, então eles precisaram tirar um pouquinho de pressão e isso acabou tirando potência dos motores da Ferrari. Então eles já chegaram, na verdade, no México sabendo que ia ser uma corrida muito difícil para eles. A largada, estava se esperando uma largada mais movimentada, porque a partir da hora que larga, você tem aí quase 900 metros até a primeira freada. No passado a gente viu os carros pegando bastante vácuo. O Verstappen largou em terceiro e acabou chegando na freada em primeiro. Só que acontece, esse ano aqui, os carros produzem menos pressão aerodinâmica, não pressão aerodinâmica, eles produzem menos arrasto, né, por causa do efeito solo embaixo. Então você vê que o Pérez largou bem, ele teria tudo para pegar um vácuo bacana para ir para frente. Só que acontece, a hora que ele saiu do vácuo não tinha ninguém na frente dele, então ele não conseguiu dar sequência e para completar as ultrapassagens até a curva 1. Chegaram, né, o Hamilton mandando por dentro aqui, o Russell deixou espalhar um pouquinho, aí se aproveitou o Hamilton por dentro, ficou por fora na segunda perna do S e na terceira deixou o Russell um pouquinho por lado de fora, distracionou um pouco o Russell. O Pérez se deu bem e conseguiu concluir a passagem. Todo mundo sabia que era muito importante essa primeira volta, né? A pista do México é muito difícil de ultrapassar. Muita gente nem sabe o porquê. Uns falam que é realmente por causa da altitude, os carros também geram menos pressão aerodinâmica e isso faz com que eles escorreguem mais ainda atrás. Mas o fato é que México sempre foi uma prova, uma corrida muito difícil de ser ultrapassagem. Na mistureba dos pneus é o que foi muito interessante. Isso, obviamente, depois, né, acabando a corrida, a gente vai pesquisando o que aconteceu, qual que era a estratégia de cada um. Se você vê o Verstappen, os dois carros da Red Bull de pneu macio, só que a grande maioria aqui com pneu médio. De pneu macio, segundo a Pirelli, era certeza que teria que ir para 2 paradas. Só que as equipes começaram a ver nos treinos que existiria uma pequena chance de dar sim para fazer uma parada só com o pneu mesmo, o pneu macio, mas ninguém tinha certeza. Chegou o Hamilton, por que o Hamilton e o Russell escolheram sair pelo pneu médio? Eles tinham que arriscar. Se eles saem no pneu macio, a única chance deles era conseguir ultrapassar na curva 1, que eles sabiam que ia ser difícil, justamente porque a Red Bull tem um motor que é mais rápido de final de reta. Então eles optaram para ir ao contrário, né? Eles foram para o pneu médio para tentar sim aí fazer uma parada, né? Fazer talvez um pneu médio para um pneu duro e contando que a Red Bull ia ter que fazer 2 paradas. Mas não foi bem assim que desenrolou. No começo dava a impressão que vinha bonito lá o Hamilton, volta 9 aqui, 1,5 segundos do Hamilton, o Pérez já 2 para trás, não conseguia atacar o Hamilton e lá atrás o Ricardo na melhor corrida disparado do ano dele, já vinha ultrapassando, ele que saiu com o pneu médio, assim como o Norris, ultrapassou o Guanyu Zhou nesse momento. Na classificação tomou só 2 décimos do Norris, então realmente era um fim de semana bom para o Ricardo. Aí tivemos uma confusão entre Stroll e Gasly. Isso já vem do passado, eles já bateram esse ano antes. Você vê que o Stroll, para completar a ultrapassagem para cima do Gasly, ele jogou o carro para cima do Gasly, enfim, desnecessariamente, porque era só ele continuar onde ele estava aqui, mais tranquilo.
acabou espalhando o Gasly para lá, mas até aí mais ou menos dentro da regra, né? O Gasly, depois de algumas voltas, foi para dar o troco. Então ele mergulhou por dentro, daria a possibilidade para ficar por dentro daqui, mas não foi ele, resolveu dar aquela espalhada também no Stroll, jogou ele para fora, não pode, o regulamento é bem claro, as penalizações vêm quando isso é visto pelos comissários, tomou 5 segundos, só que acontece, 5 segundos não valeu muito para essa corrida, só que a casa dele está para cair. Por quê? Ele já soma 10 pontos na carteira, vamos lembrar que os pilotos, toda vez que tem que eles fazem alguma coisa errada na pista, eles levam um ponto de carteira igual a gente na rua de motorista. Então, e a regra que é, você não pode ter mais de 12 pontos durante 12 meses. Então, se olhar para trás, na Espanha, bateu justamente com o Stroll, tomou 2 pontos. Depois com o Vettel, mais 2 pontos. Saiu da pista sem justificar o motivo, mais 1 ponto. Acelerou aqui mais do que podia numa situação de bandeira vermelha, 2 pontos. Depois, nos Estados Unidos, ficou mais de 10 carros atrás do safety car, mais 2 pontos. E agora 1 ponto com essa do México, quer dizer, somando 10, a penalidade para isso é uma corrida fora. Então ele está bem desesperado, ele tentou até, depois da corrida, conversar com os comissários, falando que o problema dele, ele não está sendo tão agressivo assim, mas o fato é que ele vai ficar até aí, o começo do ano que vem, até meio do ano que vem, se bobear com o risco de perder uma corrida se tomar mais 2 pontos. Voltando para a corrida, volta 19, o Hamilton continuava vivo ali, né? Ele com pneu médio, chegando, né, mantendo ali os 2 segundos aqui, começou a abrir um pouquinho, mas ainda era pouco, 2 segundos, ponto 3. Sainz e Leclerc mostrava que a Ferrari estava numa corrida completamente solitária, quer dizer, não fazia frente para os 2 carros da frente, já mais de 9 segundos atrás do Russell e 7 segundos atrás do Alonso, que vinha também para fazer uma ótima corrida, o Alonso, que vinha para ser o melhor do resto, né, das equipes menores. E aqui o Leclerc entra no rádio já falando, como a gente está nessa situação, não temos nada para perder, vamos para o plano C. O plano C o que era? 2 paradas. Só que a equipe não realmente aceitou o que ele queria, não pela performance do carro, mas se ele parasse nesse momento, ele ia cair no tráfego, né? Então eles calculam, nessa pista era em torno de 21 para 22 segundos, ele ia cair bem no bolo aqui, difícil de avançar, porque era uma pista que também dava pouca diferença de um pneu novo para um pneu já mais usado. Às vezes você vê pistas aí, Estados Unidos, por exemplo, 2,5 segundos. Então naquela volta que o piloto, quando o piloto vem com um pneu novo, ele passa muito facilmente. Aqui não tanto, porque você precisa pelo menos de ser um segundo mais rápido aí para você chegar e conseguir passar com certa tranquilidade. Aí o Verstappen começa a reclamar do pneu, a gente começa a ver o pneu dele já aqui mostrando, né, umas linhas já de mais desgaste. Na volta 24 só, e aí que a Pirelli também errou, mas não foi a Pirelli, todas as equipes imaginavam que eles iam parar bem antes, era no máximo assim, eles falavam na volta 22, o Pérez entra na volta 24 para fazer a parada dele. E por que o Pérez parou aqui? A ideia era que ele ia conseguir sair, pelo menos aqui, na frente do Leclerc, para poder avançar, então, para poder dar o undercut. Só que acontece, ele teve um problema no pneu traseiro esquerdo, foi uma parada lenta, esses 2 segundos aqui talvez tenha custado o 2º lugar dele na prova. Isso porque ele caiu atrás, ele voltou atrás das 2 Ferraris e acabou sofrendo um pouco mais. Isso aqui é um gráfico que a Pirelli solta mais ou menos, que é como se cruzam, né, os pneus aqui. Então, para você ter uma ideia, um pneu macio com um pneu médio, chega na volta aqui 7, 8, é quando teoricamente o vermelho começa a igualar, eles ficam iguais em tempo e depois o médio começa a levar uma vantagem para cima do vermelho. A mesma coisa acontece do vermelho do médio para o duro, só que é lá para a volta 25. Volta 25, aqui está o Hamilton falando que os pneus dele estavam tudo certo. Então, quer dizer, o Hamilton já dava uma pinta aqui, que a gente vai conseguir ir para cima e vamos esticar essa nossa parada, imaginando que os carros da Red Bull iam fazer 2 paradas. Nisso, o Verstappen, né, já na mesma volta 25, falou, gente, meus pneus aqui acabaram, chamam para box, ele faz a parada dele, uma boa parada, 2,5 segundos.
e consegue, né, voltar aqui só atrás do Hamilton e do Russell. A expectativa era, e aí, será que esse pessoal vai fazer 2 paradas? Qual que é? Né? E nesse momento aqui, o Sainz com o Verstappen na pista. O Pérez consegue finalmente passar o Leclerc na volta 27, mas perdeu um pouco de tempo lá. E o Hamilton aqui na volta 28 fala, putz, meu motor está falhando um pouco. Muita gente reclamou de problemas de motor, de dirigibilidade do carro. Isso porque, por o México estava muito quente, principalmente no começo da corrida, e o pouco ar que entra, o motor meio que entra no modo de segurança. Então, para não estourar a temperatura e tudo, o motor se protege eletronicamente e tira um pouco de potência. Então, bastante gente né, falando, reclamando do desempenho. Esse momento aqui, a Mercedes chama o Hamilton para a boxe na volta 29. Aí já a gente vai ver o que eles poderiam ter feito, né? A estratégia que eles poderiam ter feito aqui. Mas ele entrou para colocar o pneu duro. E aqui começa, né, o problema, teoricamente, aí, da Mercedes. O Hamilton entrou para a box, colocou o pneu duro. Uma coisa que talvez tenha sido erro, a temperatura começou com 47 graus. Ela baixou lá para 39, temperatura da pista. Qual que é o ideal, né? O que um pneu duro gosta? Ele precisa de mais temperatura, porque é difícil pegar temperatura, então né, para o pneu dar aquela acendida. E quanto menos combustível, melhor para o pneu macio. Então, porque né, o carro está menos pesado, judia menos do pneu macio. Então, talvez aí faltou um pouco da questão de arriscar mesmo, né? A Mercedes tinha 2 alternativas, ou começar com macio, mas que foi a opção que eles não quiseram, ou tentar arriscar, levar-se mais umas 2, 3 ou 4 voltas no pneu médio para e sim tentar ir para o macio e ver o que dá. Só que eles não quiseram arriscar também. O Alonso nesse momento sobe para 4º e fala no rádio aqui. O pessoal falou, escuta, pneu, ele estava com médio, você prefere com macio ou você prefere com duro? Ele falou, qualquer pneu, o carro está tão bom aqui que vocês veem aí o que vocês acham melhor. Então o Alonso que vinha sólido ali para ser realmente o melhor das equipes menores, né? Para ser o 7º colocado, caso ninguém quebrasse. O Russell vem na volta 35 também e faz a escolha mesma do Hamilton, quer dizer, os dois saíram do pneu médio para o pneu duro, não arriscaram com nenhum dos 2 carros e aqui ele já começa a reclamar no rádio o Hamilton, parece que esses pneus não são tão bons como os médios. Mas a equipe sempre falando para ele, não se preocupa que lá para frente o Verstappen vai ter problema, só segue no teu ritmo. Enquanto isso, lá atrás, Tsunoda e Ricciardo deram um contato aí. Vamos explicar o que rolou. O Ricciardo vinha nesse momento rápido, o Ricciardo fez o que a Mercedes devia ter feito. Ele foi o único piloto que saiu com médio e aí arriscou, né? Arriscou ir para o pneu macio. O Norris não foi para o mesmo caminho e o Ricciardo era o cara que começou a vir para cima de todo mundo para ultrapassar. Só que nessa ida para cima do Tsunoda ele deu uma viajada. Deu uma viajada, só que não tanto. Vamos lá. Vendo assim, você vê, não tinha o espaço, o Tsunoda provavelmente não viu e eles bateram e acabou acabando com a corrida do Tsunoda. Veio 10 segundos para o Ricciardo, bem aplicado, era o mínimo que tinha que ter dado realmente. A única coisa que eu acho que se o Tsunoda fosse um piloto muito experiente e soubesse que o Ricciardo colocou ali, ele ia dar um espaço que ele estava muito atrás, não necessariamente o Ricciardo ia passar naquele momento. Então, talvez aí se fosse um piloto mais, né, que está brigando no campeonato, que não pode bater de jeito nenhum, talvez o Tsunoda tiraria o pé, mesmo porque nesse momento o Ricciardo era muito mais rápido e a chance de passar o Tsunoda era grande de qualquer forma. Então nisso, aqui já na volta 57, o espaço, né, entre Verstappen e Hamilton de 12 segundos. Nesse momento aqui, era uma prova que, se a gente começasse a ver aqui que eles precisavam, ainda existia uma esperança de que o Verstappen poderia ter que trocar de pneus. E aí que tá, se a Pirelli trouxesse a gama inteira um ponto mais mole, talvez a gente ia ter uma corrida muito bacana, porque se isso acontece, né, ele ia sair uns 8, 7, ou né, ele chegou a estar 15 aqui, se o Verstappen parasse, ele ia cair uns 4, 5 segundos atrás
do Hamilton, com um pneu bem melhor e a corrida ia ser muito boa, né? Ia ser um pega bacana, mas não foi o que aconteceu dessa vez. Lá atrás, a gente vê o Alonso com o Ocon começando a chegar no Alonso de uma forma que na hora da transmissão a gente ficou meio perdido, o Alonso falou tão bem e começou a reclamar do carro. E o Ricardo, ó, aqui o Ricardo com pneu macio e o Norris com pneu duro, passando e subindo. Lembra que ele tomou 10 segundos, quer dizer, praticamente acabou já com a corrida do Ricardo, então ele estava acelerando e com o carro muito bem. Nesse ponto aqui o Ricardo vem para cima do Bottas, quer dizer que já para a 9ª colocação, mas para nós lá no momento é completamente fora da pontuação por causa dos 10 segundos que ele ganhou. O Hamilton começa nesse ponto da volta 61, falou, gente, é 61 aqui, eu estou achando que esses caras vão conseguir ir até o final. E a equipe sempre dando aquela, não, vai ter problema, você vai chegar nele, e nada de chegar, né? O Alonso e o Ocon, você vê o Alonso ficando aqui, começa a perder desempenho, reclama no rádio, a gente também na transmissão achou que ele estava perdendo desempenho, só que não, o Alonso começou a ter um problema de motor, apagou um cilindro dele, isso aqui é um gráfico comparado da volta 53 para 64, e ele começou a perder potência. E logo mais o motor foi para o beleléu, então mais um fim de corrida aí para o Alonso numa prova que com certeza, pior das hipóteses ali, ele ia ter um 7º lugar. Uma pena para ele, falou umas besteiras durante o fim de semana do Hamilton também, né, que o Hamilton ganhou os campeonatos porque não tinha concorrente na altura, só estava brigando com o companheiro de equipe, só que ele esqueceu que o primeiro ano do Hamilton ele foi lá e empatou no campeonato, logo no primeiro ano do Hamilton, quando os dois estavam na McLaren. Nesse momento da corrida aqui, já na volta 71 acabando, olha o que fez o Ricardo, ele conseguiu abrir aqueles 10 segundos para o Ocon, quer dizer, foi a estratégia certa do pneu, foi o único que realmente arriscou colocar um pneu macio no final, nessas condições. Voltando para a corrida, aqui o Ricardo, olha o que vinha bem o Ricardo, né? Ele com aquele pneu mole, decisão correta da equipe, que ninguém das equipes da frente acabou fazendo isso, abriu 10 segundos em relação ao Ocon e conseguiu segurar aí a 8ª colocação, mandou muito bem o Ricardo. Fica até a dica aí, se eu fosse a Haas, no momento desse aí, entre Mick Schumacher, é a única vaga que sobra praticamente da Fórmula 1, entre Mick Schumacher, de repente o Ricardo, eu acredito que se o Ricardo ficar fora o ano que vem, ele não volta mais para a Fórmula 1. Talvez seria a única opção, apesar de ser uma equipe não muito forte. O Russell vem para cá para fazer a parada na última volta, para tentar, e fez, né, a melhor volta, decisão correta, porque tinha distância certa para o carro de trás. Verstappen ganhou mais uma corrida numa boa, né? Ele conseguiu administrar, mandou muito bem, ele conseguiu levar esses pneus médio e também o pneu macio, né? Ele consegue guiar o carro de uma forma que ele guia rápido, sem né, estragar muitos pneus, então o Ricardo realmente mandou muito bem. E aqui as estratégias de pneus, né? A gente vê o que o Hamilton fez, ele foi com o médio até aqui e olha como o Ricardo esticou mais o médio para depois colocar o macio. E foi realmente a estratégia certa, ninguém na frente dele fez isso aí. No final da corrida, então, ficou Sainz e Leclerc isolados ali na 5ª e 6ª colocação, você vê 10 segundos atrás do Russell, que parou para fazer nessa troca de pneus, quer dizer, eles estavam isolados na corrida, sem ninguém para passar na frente e nem para trás. E o Ricardo foi o homem do dia, depois de ter feito uma besteirinha lá, mas acabou mandando muito bem. Legal, melhor corrida do Ricardo no ano. Lá de trás, outro que fez um trabalho bem bacana foi o Alex Albon, na Williams, conseguiu tirar um 12º lugar, que também para mim foi o que também mais chamou a atenção entre todos. Para campeonato, continua uma briga boa, 280 pontos para o Pérez e 275 para o Leclerc. A única coisa que falta para a Red Bull é o Pérez chegar em segundo, né? Já ganharam o Mundial de Pilotos, ganharam o Mundial de Construtores, 14ª vitória, né? Bateram o recorde com o Verstappen de maior número de vitórias, maior número de pódios também na história da Fórmula 1, por um piloto só. Então, realmente, o Pérez chegando em segundo é o que falta, né, para eles fecharem o ano. O Hamilton e Sainz começam a mostrar uma briga aqui, né? O Hamilton passou o Sainz para 216 para 212
do Sainz. Para campeonato construtores, a briga maior ainda continua entre Alpine e McLaren. A Alpine conseguiu fazer bons pontos, mas quebrou com o Alonso no final, então a McLaren chegou um pouquinho, então uma briga boa que vale muitos milhões aí, dependendo de quem chegar na frente. Próxima corrida agora, Grande Prêmio do Brasil. E aí, será que a Ferrari vai voltar a andar bem? Mercedes, eu acho que ela veio para ficar mesmo. Eu acho que eles melhoraram o carro de suspensão, a parte aerodinâmica. Acredito que vai ter uma briga boa. Se a Ferrari continuar, voltar a ter o motor que tinha antes, conseguir voltar essa pressãozinha do turbo aí, acho que a gente vai ter três equipes aí talvez brigando pela vitória. Espero que isso aconteça. Te espero no Brasil agora.